Quero cumprimentar todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à leitura do nosso texto de hoje, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 43. A palavra do Senhor nos diz assim: E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus bens, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E, negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, as multidões te apertam e pressionam, e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu o poder. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E eu coloquei aqui na introdução, irmãos, o seguinte: é muito ruim quando a gente não encontra a resposta para os nossos questionamentos, não é verdade? Ou quando a gente não tem um resultado que a gente gosta, quando a gente planeja alguma coisa, ou quando a gente faz alguma coisa. Não tem nada que é tão decepcionante, não é verdade? A gente sonha, a gente planeja, a gente investe e de repente dá tudo errado. E é difícil quando o nosso Deus, ele diz não para nós. É difícil quando nós oramos e a resposta de Deus é não. Porque o que a gente quer? A gente sempre quer o sim. A gente quer planejar e quer que dá certo. Quem quer fazer um planejamento de alguma coisa para dar errado? Ninguém. Todas as pessoas, quando planejam alguma coisa, elas planejam o quê? Querendo que dê certo. Mas nem sempre é assim, irmãos. Nem sempre dá certo. E quando não dá certo, aí que é a grande diferença. O que a gente faz quando não dá certo? A gente para. A gente faz que nem criança. Eu gosto muito do Vitor, porque o Vitor ele é bem caras e bocas. Quando ele quer uma coisa e a gente fala não para ele, ele já cruza o braço, já assim, com o braço cruzado. Né? Ele faz o bico, fica de bico, né? Fica bravo. Né? E muitas vezes a gente faz isso também, irmãos. Às vezes, quando dá alguma coisa errada, a gente fica irritado. A gente fica bravo. E quantas pessoas às vezes chegam até a questionar Deus. Questiona Deus por que não está dando certo, por que isso não deu certo. E a gente queria meditar nessa história, nessa mulher, que há 12 anos ela sofria do que, irmão? De uma doença. Há 12 anos ela o quê? Ela tinha uma doença. E a palavra de Deus diz que ela, nesses 12 anos, gastou tudo o que ela tinha, procurando o quê, irmãos? A cura. Imagine, será que ela teve algum não nesses 12 anos? Eu fico pensando, irmãos, que durante esses 12 anos da procura dela pela cura, ela fez muitas coisas. Ela fez muitos planejamentos, muitos procedimentos, mas todos o quê? Deram errado. Mas isso não impediu ela de o quê? De continuar. Não é verdade? De ir até ela encontrar o que ela desejava, que era ser curada. Mesmo. E eu coloquei assim, irmãos, que se fosse nós, irmãos, 12 anos orando, e a nossa oração não tivesse resposta, será que a gente teria a mesma disposição dessa mulher de continuar orando, de continuar buscando? Eu digo não só questões espirituais, mas na nossa vida também, do dia a dia, nossa vida material.
Às vezes você faz um plano, faz um negócio, não dá certo, às vezes você faz outro plano, não dá certo, você faz outro plano, não dá certo. Como tem sido a gente? Como tem sido a sua vida? Você desistiu? Como é que você está hoje? Como é que estão os seus planos? Como é que estão os seus sonhos? Eu acho que a gente tem que ter, irmãos, a mesma coisa que essa mulher teve. Ela não desistiu até que ela alcançou o que ela desejava. Que era o que, irmãos? A cura. E ela já não tinha mais dinheiro, irmãos. Aqui o texto fala o seguinte, que ela tinha gastado tudo o que ela tinha. Ela já tinha gastado todo o dinheiro dela para pagar o quê, irmãos? Os procedimentos e os médicos que ela foi. Mas todos aqueles a quem ela recorreu não deu resultado. Ela não recebeu a resposta que ela queria. Mas diferente, irmãos, dela, mesmo em meio a tantas tentativas frustradas, ela consegue uma resposta positiva, a que ela queria. Ela conseguiu a sua cura. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente corre, e a gente só pensa no homem. No homem. Alguém que pode me ajudar, alguém que pode ser a resposta para a minha dificuldade, para a minha frustração. Foi o que aconteceu com ela. Ela correu atrás do quê, irmãos? De homens, de médicos, de pessoas capacitadas para o quê? Para a resolução do problema dela. E ela ficou 12 anos esperando que algum homem, alguma pessoa conseguisse o quê? Curar ela. Eu fico pensando, irmãos, como que era a vida dessa mulher? Imagine, ela tinha um fluxo de sangue. Ela ficava menstruando o mês todo. E naquela época, a mulher, quando estava menstruando, ela era tida como imunda. Ela não podia participar da sociedade. Ela tinha que ficar o quê? Presa em casa. Essa era a situação dessa mulher. E ela buscando toda a vida dela o quê? Uma resposta de um homem. Uma resposta, alguém que pudesse ajudar ela. Mas ninguém conseguiu ajudar ela, nenhum homem. E eu coloquei também aqui, irmãos, às vezes a gente não está procurando um homem, uma pessoa que pode nos ajudar. Muitas vezes a gente acaba buscando a resposta para tudo na vida da gente em nós mesmos. Muitas pessoas acham que a resolução de todos os seus problemas está em outra pessoa. E muitas pessoas acham que a resposta para todos os seus problemas está o quê? Dentro dela mesma. Que ela pode, que ela consegue. Com a força dela, ela vai conseguir o quê? Vencer. Mas nós vemos essa história, irmãos, que essa mulher só conseguiu a cura dela quando ela encontrou a pessoa certa. Quando ela encontrou Jesus Cristo. Quando ela encontrou Cristo, ela encontrou a resposta que ela procurava. Que era o quê? A cura. E é isso, irmãos, que Jesus Cristo tem para nós. Jesus, ele quer nos salvar, ele quer nos curar, ele quer dar a resposta que nós precisamos. É isso que Cristo quer dar para nós, irmãos. Às vezes a gente fica procurando a resposta para nossas vidas. Sabe no que, irmãos? Em pessoas. A gente acha que pessoas vão resolver os nossos problemas internos, financeiros, emocionais, e todos os problemas que a gente tem na vida da gente. A gente acha que pessoas vão resolver isso. Às vezes a gente acha que é o nosso esposo que vai resolver isso. Às vezes a gente acha que é o nosso filho, às vezes a gente acha que é o nosso pai que vai resolver isso. Outras vezes a gente pensa que nós mesmos, que a gente, com a nossa força, a gente vai conseguir vencer. Que eu, na minha força, eu vou conseguir, com a minha inteligência, vencer. E com a minha inteligência eu vou encontrar todas as respostas na minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. As respostas estão em Cristo. É só em Cristo que a gente vai encontrar a resposta que nós precisamos. Enquanto nós estivermos procurando a resposta em pessoas ou em nós mesmos, sabe o que vai acontecer, irmãos? A gente vai ficar que nem aquela mulher do fluxo de sangue. Anos e anos, procurando. Porém, sem resposta. É por isso que eu coloquei aqui, irmãos, hoje o tema para a gente estudar recebendo respostas. A gente recebe as respostas que a gente precisa, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus Cristo. É aí que a gente começa a receber essas respostas, irmãos. Não é o que eu quero.
é o que eu preciso. Sabe, irmãos, não é fácil, irmãos, a gente sair do homem, não é fácil a gente sair de nós mesmos e a gente entrar em Deus. É uma dificuldade muito grande. Por quê, irmãos? Porque eu falo o ser humano, ele tem a síndrome do... Não é síndrome, na verdade, né? Deus nos criou assim. Deus nos criou com o quê, irmãos? Com visão. Deus nos criou com audição. Deus nos criou com tato. Então nós temos esse negócio de pegar, irmãos, de ver para crer. Tanto é quando a pessoa compra uma coisa, um celular ou qualquer coisa, deixa eu ver, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É colocar a mão. Para o quê, irmãos? Para palpar, para sentir, para ver que é de verdade. Eu falo que por isso que é muito difícil, irmãos, a gente às vezes deixar de confiar em nós mesmos, a gente deixar de confiar no que a gente vê, no que a gente pega, no que a gente apalpa, para acreditar em algo que é o quê, irmãos? Que é espiritual. Eu acho que essa é a grande dificuldade do ser humano. E esse é o grande movimento do Espírito Santo, esse é o grande movimento do Evangelho, esse é o grande movimento que Cristo trouxe para nossas vidas. Quando Cristo fala que nós não devemos o quê, irmãos? Acreditar nas coisas que são o quê? Passageiras, mas sim coisas que são eternas, coisas que têm valores eternos, coisas que é para a vida eterna. Nós precisamos ir até Cristo, irmãos, nós precisamos depositar toda a nossa confiança nele. Não em pessoas, não em nós mesmos, nós não podemos, irmãos, confiar em nós mesmos, mas nós precisamos confiar em Cristo. Nós precisamos confiar em Cristo e somente Cristo. É Cristo que tem a solução para todos os nossos problemas. Foi o que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração essa noite, irmãos. Aquela mulher, enquanto ela andou, enquanto ela caminhou, enquanto ela procurou ajuda em vários lugares, a resposta sempre foi não. A resposta sempre foi o quê, irmãos? Negativa. Mas quando ela procurou a pessoa certa, que é Cristo, ela alcançou o que ela queria, o que ela precisava. No caso, a cura. Mas nós precisamos entender, irmãos, que toda ação, ela traz uma reação. Todas as vezes, irmãos, que nós nos aproximamos de Jesus Cristo, Ele reage. Ele vem em nosso favor. Ele se aproxima de nós. E quando nós decidimos o quê, irmãos? Se afastar, automaticamente, Ele se afasta também. E esse, eu falo, é o grande problema que eu falo hoje do mundo. Porque o mundo não tem buscado a Deus. Não tem buscado a Cristo. O mundo tem procurado o quê, irmãos? O que o mundo fala que é importante, o que é bom? É ter dinheiro, é fama, é prazer, é diversão. É isso que o mundo prega, irmãos. E tudo isso, irmãos, é coisas passageiras, é coisa do homem, é coisa que passa. Nós precisamos manter viva, irmãos, a nossa expectativa. E nós precisamos perseverar. A primeira coisa que eu aprendi com essa história, irmãos, que para a gente alcançar realmente o que nós queremos, nós precisamos perseverar como essa mulher perseverou. Ela não desistiu, irmãos, mesmo em meio a 12 anos de tentativa frustrada. Eu creio, irmãos, que nesses 12 anos ela não tentou sempre do mesmo jeito. Ela sempre foi tentando coisas novas. Porque seria burrice a gente continuar tentando sempre a mesma coisa, sabendo que aquilo não dá certo. Mas uma coisa eu tinha certeza, irmãos, ela nunca desistia. Ela sempre continuava. Você quer receber, irmãos, respostas? Mantenha viva a expectativa que isso vai acontecer. Nós precisamos perseverar, irmãos. Perseverar em oração. Perseverar naquilo que nós sonhamos. Eu falo para a Vivi, ela tem um sonho de ser médica. E esse ano ela vai fazer o Enem. Né? E até hoje ela estava assim, bastante ansiosa, assim, chorando, nervosa, que está se aproximando. O Enem já é mês que vem, né? Eu falei para ela, filha, calma. Calma. Tem pessoas que, para virar médico, são 5 anos de estudo, 10 anos de estudo. Ela tem uma prima dela que está fazendo medicina, ela fez o Enem 5 vezes para passar. Ela tem outra prima que fez o Enem 3 vezes para passar. E ela tem um primo que fez 2 vezes para passar. E esse vai ser o primeiro dela. Eu falei, calma, filha. Calma. Se você está sonhando com isso, põe na presença de Deus. Persevera.
faz a sua parte, estuda. E esse ano você vai fazer o Enem. Se for da vontade de Deus, você vai passar. Se não for, vamos ver aonde que está o erro, aonde a gente pode melhorar, para que no ano que vem você faça de novo. E você vai continuar até você conseguir. Se esse for o quê? O seu sonho. Se é isso que você quer para a sua vida. Você precisa o quê? Perseverar. A gente precisa, irmãos, perseverar naquilo que a gente acredita. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz assim, irmãos: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor Jesus Cristo diz assim, irmãos, toda vez que a gente estiver tentando, que a gente estiver recebendo uma notícia às vezes negativa, ele fala isso, irmãos, se a gente está cansado de tentar, vinde até mim, vinde até Jesus Cristo, e ele vai nos aliviar, ele vai recarregar as nossas baterias. Amém? Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim, irmãos: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e sustento com a destra da minha justiça. É a promessa do Senhor para nós, irmãos. 1 Pedro 5,7 diz assim, irmãos: Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Romanos 5,5 diz assim, irmãos: E a esperança não desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. 2 Coríntios 4,18 diz assim, irmãos: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, enquanto as coisas que não se veem, elas são eternas. Nós precisamos, irmãos, acreditar, irmãos, realmente em Deus. Até quando a gente olha para essa casa aqui, irmãos, a gente pensa no alicerce. Quando essa casa ela foi feito um alicerce para começar a casa. Só que o alicerce é algo que nós não vemos. Se nós olharmos aqui para casa, a gente não vê o alicerce. Mas o que é exatamente, o que é importante, que o que dá sustentação para essa casa é justamente aquilo que a gente não vê. O que dá sustentação para a nossa vida, irmãos, é a nossa vida espiritual, é Jesus Cristo. Até a palavra de Deus diz assim, que nós precisamos, irmãos, construir a nossa casa sobre a rocha. Porque a chuva, o vento, ela vem e ela bate sobre a casa. O que vai fazer a casa ficar de pé é o que, irmãos? É onde ela está construída. Se a casa for construída sobre a areia, que é o que a palavra de Deus fala, quando vier a tempestade, o que vai acontecer, irmãos? Ela vai ruir. Ela vai desabar. Mas se ela for erguida sobre a rocha, vai vir um vento, vai vir a tempestade, mas a gente não vai ser abalado. É isso que nós precisamos entender, irmãos, em nossas vidas. Que nós precisamos construir a nossa vida em Cristo. Porque a vida nossa, irmãos, ela não é uma vida só de coisa boa. A nossa vida não é 100% ótima. Ela faz o quê, irmãos? Assim, ó, vai e vem. Uma hora a gente está bem, uma hora a gente está mal. Uma hora a gente está bem, uma hora vem uma notícia boa, uma hora vem uma notícia ruim. E como que a gente vai conseguir suportar tudo isso, irmãos? Perseverando, irmãos. Como é que a gente vai conseguir vencer, irmãos? É na palavra, é em Jesus Cristo. Porque coisas ruins acontecem e elas chegam. E elas tentam nos emmorecer. Elas tentam nos destruir, irmãos. Mas se nós estivermos em Cristo, a gente vai conseguir vencer. Amém? Apesar, irmãos, de tudo isso que nós falamos, irmãos, de perseverança, isso é muito importante, a perseverança. Mas a perseverança ela não é o fator determinante para a gente receber a nossa resposta. Jesus Cristo disse uma coisa muito importante, irmãos, no versículo 48. Quando a mulher disse a Jesus Cristo que tinha tocado nele, Jesus Cristo falou assim, no versículo 48. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Nós precisamos perseverar, irmãos. A gente precisa ser resiliente,
Mas, acima de tudo, a gente tem que ter fé. Fé em Jesus Cristo. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz assim, irmãos. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A palavra de Deus diz assim, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por mais difícil e frustrante que seja a situação, irmãos, por mais que essa situação às vezes abale a nossa fé, a gente precisa manter a nossa fé viva. Por mais que a situação é difícil, irmãos, eu preciso acreditar que vai dar certo, que eu preciso continuar. A palavra de Deus diz assim, irmãos, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Por mais ruim que seja, irmãos, uma coisa eu tenho certeza, Deus vai transformar até aquilo que aos meus olhos parece que é ruim em bem na minha vida. Se eu tiver fé. E como é que eu mantenho a minha fé, irmãos? Como é que eu consigo aumentar a minha fé? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim, irmãos, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que eu aumento a minha fé, então, irmãos? É ouvindo a palavra de Deus. Quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, mais eu vou aumentar a minha fé. É assim, irmãos. A fé, ela não nasce do dia para a noite. Ela vem do quê? Do ouvir e ouvir. Do ouvir e ouvir. Da experiência, da vivência. Conforme a gente vai vivendo em Cristo, a gente vai vendo as bênçãos, a gente vai vendo as coisas acontecendo, a gente vai aumentando a nossa fé. Porque lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, a Marinha até comentou na hora do louvor, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. A fé, ela é um fruto do Espírito Santo. Então nós precisamos, irmãos, buscar o Espírito Santo. Nós precisamos buscar uma vida com Deus. E assim a fé, ela vai brotar. Assim a fé vai germinar. Assim a fé vai frutificar na nossa vida. É assim, irmãos, é no dia a dia, é buscando, é vivendo para Cristo. E terceira coisa, irmãos, que eu acho que é o mais importante de tudo, que a gente precisa ser perseverante, a gente precisa ter fé. Mas acima de tudo, irmãos, a gente precisa buscar a resposta no lugar certo. Depositar a nossa fé e a nossa confiança em Jesus Cristo. É interessante notar, irmãos, que quando o médico, né, Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, ele relata esse incidente. Ele não menciona, irmãos, que essa mulher aflita havia gastado todo o seu dinheiro visitando muitos médicos e que eles não lhe fizeram bem algum. Ele só observa que ninguém conseguiu curá-la. Ele não disse que os médicos não fizeram coisas boas para ela. Ele só relata o quê? Que eles não conseguiram curá-la. Existem vários médicos, irmãos, que às vezes a gente pode procurar por aí para tentar resolver nossos problemas. Nós já falamos de algum. Outras pessoas, nós mesmos, às vezes religiosidade. Quantas coisas a gente pode buscar, irmãos? Mas quando a mulher ouve falar de Jesus e ela crê que se tocasse na orla dele, ela seria curada, ela vai até onde Jesus estava. E quando ela o toca, ela é curada. Quando ela tocou o Senhor Jesus Cristo, ela foi curada. Por quê, irmãos? Ela procurou no lugar certo. Ela foi aonde estava Jesus Cristo. Ela procurou resposta no lugar correto, irmãos. Mas foi o que deu resultado para ela. Quando ela entendeu e quando ela foi no lugar certo. A gente precisa procurar esse local, irmãos. E esse local está em Cristo. João capítulo 14, versículo 6 diz assim, irmãos. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Marcos 9, 7 diz assim, irmãos. E desceu uma nuvem que cobriu com a sua sombra e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. Deus falando de Jesus. E Filipenses capítulo 4, versículo 6 e 7 diz assim, irmãos.
Não andei ansiosos por coisa alguma, mas antes em tudo, pela oração e súplica, e com ação e graças, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Precisamos depositar a nossa fé, a nossa confiança em Jesus, se a gente quiser receber as respostas certas, as respostas de Deus para a nossa vida. É o que a palavra de Deus traz de conselho para nós, é isso, irmãos. Que quando a gente colocar em Deus, pela oração, pela súplica, a gente vai encontrar o que, irmãos? A paz. Que a gente tanta almeja. A felicidade. E tudo que a gente procura, irmãos, a gente vai encontrar em Deus. E nós precisamos encontrar em Deus isso, irmãos. Porque a paz de Deus, aquela paz que excede todo entendimento, Ele guardará os nossos corações e as nossas mentes. E nós teremos o que, irmãos? Fortificados. Porque, irmãos, muitas vezes, eu falo na maioria das vezes, a gente vai ter resposta negativa. E a gente só vai estar, irmãos, com o nosso coração e com a nossa mente guardada se a gente estiver em Cristo. Onde está a sua confiança? Onde está a sua confiança? É a meditação de nós nessa noite. Aonde você tem colocado a sua confiança? Você tem colocado a sua confiança em outros homens, que outras pessoas podem te ajudar? Você tem colocado a sua confiança em você mesmo? Você acha que com a sua força e com a sua inteligência você vai conseguir? Ou você tem colocado a sua confiança em Deus? Eu quero dizer para você que o melhor lugar para a gente depositar nossa confiança é em Deus. Amém? Porque a palavra de Deus fala que tudo que é bom, perfeito e agradável está em Deus. Então, se a gente quer viver essa vida abundante, essa vida de paz, essa vida de felicidade, essa vida abundante que Deus tem para nós aqui na terra, é em Deus, é em Cristo. Amém? Nós precisamos disso, irmão. Nós precisamos perseverar, nós precisamos aumentar a nossa fé e a gente precisa colocar a nossa fé, a nossa busca no lugar certo, que é em Cristo. Amém?